Leitura do livro de Deuteronômio, capítulos 29 ao 32, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Deuteronômio capítulo 29. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes: Vistes tudo que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes tentações que os teus olhos viram, os sinais e os grandes milagres, mas o Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir, até este dia. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou bebida forte, para que pudesseis saber que eu sou o Senhor vosso Deus. E quando chegastes a este lugar, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, vieram contra nós em peleja e os ferimos. E tomamos a sua terra, e a demos como herança aos Rubenitas e aos Gaditas e para a meia tribo de Manassés. Portanto, guardai as palavras deste pacto e cumpre-as, para que possas prosperar em tudo o que fizerdes. Todos vós estáis hoje diante do Senhor vosso Deus. Os vossos capitães das vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, com todos os homens de Israel, os vossos pequenos, as vossas esposas e o teu estrangeiro que está no teu acampamento, desde o lenhador da tua madeira até o tirador da tua água, para que entres no pacto com o Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus faz contigo neste dia, para que ele possa te estabelecer hoje como um povo para si mesmo e para que possa ser para ti um Deus, como te havia dito e como havia jurado aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não somente convosco que faço este pacto e este juramento, mas com aquele que está aqui hoje conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos entre as nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, madeira e pedra, ouro e prata, que estavam entre eles. Para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para ir e servir os deuses dessas nações. Para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. E se acontecer que, quando ouvir as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: Terei paz, embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede. O Senhor não poupará, mas a ira do Senhor e o seu ciúme fumegarão contra o tal homem, e todas as maldições que estão escritas neste livro estarão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto que estão escritas neste livro da lei. Assim dirá a geração que vier dos vossos filhos, que se levantar depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra e as enfermidades que o Senhor lançou sobre ela, e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor, e todas as nações dirão: porque o Senhor fez isto a esta terra, o que significa o calor desta grande ira? Então os homens dirão: porque eles abandonaram o pacto do Senhor Deus de seus pais, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito, porque foram e serviram a outros deuses e os adoraram,
a deuses a quem não conheciam e que lhes não foram dados. E a ira do Senhor se acendeu contra esta terra para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira e com furor e com grande indignação, e os lançou a outra terra, como é neste dia. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 30. E acontecerá, quando todas essas coisas vierem sobre ti, a maldição e a bênção, que pus diante de ti, e te lembrares delas entre todas as nações a que o Senhor teu Deus te levou, e retornares ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus reverterá o teu cativeiro, e terá compaixão de ti, e voltará e te congregará dentre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te tiver dispersado. Se algum dos teus for levado às partes extremas dos céus, dali o Senhor teu Deus te congregará e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e ele te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e ao coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que possas viver. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odeiam, que te perseguiram. E voltarás e obedecerás à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia. E o Senhor teu Deus te fará abundante em toda obra de tua mão, no teu fruto de teu corpo, e no fruto de teu gado, e no fruto de tua terra, para o bem, porque o Senhor teu Deus se alegrará contigo, para o bem, como se alegrou com os teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que estão escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Não está nos céus para que diga: quem subirá por nós aos céus e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Tampouco está além do mar para que digas: quem irá além do mar por nós e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possa viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Deuteronômio capítulo 31.
E Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. E lhes disse: Se hoje eu tenho 120 anos de idade, não posso mais sair e entrar. Também o Senhor me disse: Não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus irá diante de ti, e ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. E Josué irá adiante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor fará a eles o que fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles, que ele destruiu. E o Senhor os entregará diante da tua face, para que faças a eles conforme todos os mandamentos que eu vos dei. Sede fortes e de boa coragem, não temais, nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. E Moisés chamou a Josué e lhe disse diante de todo Israel: Sê forte e de boa coragem, pois deves ir com este povo à terra que o Senhor jurou a seus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. E o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. E Moisés escreveu esta lei e as entregou aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E Moisés lhes ordenou, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, na solenidade do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens e as mulheres, e as crianças, e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que possam ouvir, e para que possam aprender e temer ao Senhor vosso Deus, e observar e cumprir todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conhecerem nada desta lei, possam ouvir e aprender a temer ao Senhor vosso Deus, enquanto viverdes na terra a qual ides, passando o Jordão para possuí-la. E o Senhor disse a Moisés: Eis que são chegados os teus dias para que morras. Chama Josué e apresentai-vos no tabernáculo da congregação, para que eu possa lhe dar uma ordem. E Moisés e Josué foram e se apresentaram no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo em uma coluna de nuvem, e uma coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá seguindo os deuses dos estrangeiros da terra para onde irão para estar entre eles, e me abandonarão, e romperão o meu pacto que fiz com eles. Então, nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, e os abandonarei, e esconderei deles a minha face, e eles serão devorados. E muitos males e problemas lhes acontecerão, e dirão naquele dia: Não nos alcançaram estes males porque o nosso Deus não está entre nós? E certamente ocultarei a minha face naquele dia por todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses. Agora, portanto, escrevei este cântico para vós e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-os em suas bocas para que este cântico me possa ser um testemunho contra os filhos de Israel. Pois quando eu os tiver trazido à terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e quando tiverem comido e se saciado e engordado, então eles se voltarão a outros deuses e os servirão, e me provocarão, e romperão meu pacto. E acontecerá que, quando lhes vierem muitos males e problemas, que este cântico testemunhará contra eles como uma testemunha, porque ele não será esquecido das bocas da sua semente. Pois conheço a sua imaginação, o que eles fazem mesmo agora, antes que eu os tenha colocado na terra que jurei. Portanto, Moisés escreveu esse cântico no mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel.
E deu uma ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e de boa coragem, porque trarás os filhos de Israel à terra que jurei a eles, e eu serei contigo. E aconteceu que, quando Moisés terminou de escrever as palavras desta lei em um livro, até finalizá-las, Moisés ordenou aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua arrogância. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebelde contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte? Congregai-me todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu possa falar estas palavras aos seus ouvidos, e chamar céus e terra para que façam registro contra eles. Porque sei que depois da minha morte vos corrompereis completamente e vos afastareis do caminho que vos ordenei. E nos últimos dias o mal vos virá. Porque fareis mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira pela obra das vossas mãos. E Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico, até que se acabaram. Deuteronômio capítulo 32. Ouve, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a tenra erva e como as chuvas sobre a relva. Porque divulgarei o nome do Senhor, engrandecerei ao nosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade sem iniquidade, justo e reto ele é. Eles se corromperam, a mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim recompensas ao Senhor, ó povo tolo e insensato. Não é Ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente, considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta e no deserto solitário e uivante. Ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu como a menina dos seus olhos. Como uma águia agita sua ninhada, voando sobre as suas crias, estende suas asas, toma-os e leva-os sobre suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o incremento dos seus campos, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da rocha pedregosa. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, gordura de cordeiros e carneiros da raça de Bazã, e cabras com a gordura dos rins de trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordastes, tu te engordaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações o provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse: Esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada,
filhos em quem não existe fé. Eles me provaram para o ciúme do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades, e eu os moverei para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu os provocarei a ira com uma nação tola. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com seu incremento e porá fogo nas fundações dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome e serão devorados com calor ardente e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais, com o veneno de serpentes do pó. Por fora a espada e por dentro o terror. Destruirão tanto o jovem como a virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse: eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Se eu não temesse a ira do inimigo para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha e para que não digam: a nossa mão está alta e o Senhor não fez tudo isto. Porque eles são uma nação vazia de conselhos e nem há nenhum entendimento neles. Ó, se fossem sábios, para que entendesse isto, para que considerassem seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 colocarem 10.000 em fuga, exceto se tua rocha estivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrado? Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Não está isto armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Porquanto o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. E ele dirá: onde estão os seus deuses, a sua rocha em quem confiavam, que comeu a gordura dos seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas? Levantem-se e vos ajudem, e sejam a vossa proteção. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar de minha mão. Porque ergo minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas setas bêbadas de sangue e minha espada devorará a carne. E isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para o seu povo. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E Moisés terminou de falar todas estas palavras a todo Israel e disse a eles: concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós neste dia, que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras desta lei. Porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongareis os vossos dias na terra, que vais passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e que contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo,
como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor e foi reunido ao seu povo. Porque transgredistes contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Porque não me sacrificastes no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Graças damos ao Senhor a esta palavra e que por mais um dia podemos fazer a sua leitura. Para você que faz essa leitura comigo, eu vou pedir aquele like no vídeo que vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado toda vez que uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre.